Olá, meus amigos, que Deus abençoe grandemente, que o Espírito Santo fortaleça o seu coração. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, está escrito o seguinte, no versículo 10, e não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram, e foram mortos pelo destruidor, e foram entregues ao destruidor. Aqui vem a advertência sobre as pessoas que saíram do Egito e, peregrinando no deserto, começaram a murmurar, porque não estavam ouvindo a voz do Espírito. Eles ouviam a voz dos homens e interpretavam da pior forma possível. E aí nós temos dois problemas graves. Quando a pessoa ouve com os ouvidos dos outros, quando a pessoa entende o que o outro quer que o indivíduo entenda. Eles ficavam com medo, perturbados, ansiosos, queriam levantar lideranças para voltar ao Egito. Atiraram pedras contra Moisés. Eram pessoas que receberam de Deus o direito de tomar posse da riqueza, da bênção, entrar na promessa de Deus, mas o negócio deles era voltar para o Egito, a condição escrava. Por isso que a advertência aqui é porque é o seguinte, quando você não aprende a ouvir a voz do Espírito e você ouve a voz dos homens, a orientação dos homens, quando você ouve somente o que os homens querem que você ouça, e quando você se contenta com a interpretação do mundo, vem o desgaste, com esse desgaste a murmuração. Então você começa a murmurar, você começa a duvidar do amor e da justiça de Deus, começa a se distanciar da orientação do Espírito Santo. E o que vai acontecer com você? Você convida a destruição. E a primeira coisa que o destruidor rouba de você, a primeira coisa é a tua força. Quando você abre a boca para murmurar, quando você abre a boca para falar coisas que está contribuindo, fortalecendo o que você vê, você está permitindo que o destruidor roube a sua força. Você começa a ficar impotente, sem forças, sem capacidade. Você perde a energia. Isso é muito sério. Por isso que eu convido você a ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, você vai ver lá o que está escrito, a experiência, quando ele diz, portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Isso é algo muito sério. Quando diz aqui que todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, é que muitas pessoas recebem uma palavra do Espírito. O Espírito Santo traduz, o Espírito Santo ministra o seu coração, o Espírito Santo dá o mesmo entendimento para todos. Mas você, porque está sobrecarregado com as coisas que ouve, com a mentalidade do arraial evangélico, da comunidade que você vive, quando você está encharcado com conteúdos de natureza política, religiosa, quando você está totalmente dominado por esse espírito de desânimo, e você começa a murmurar, você começa a entregar a sua força, você vai perdendo a energia, você perde toda a condição de ouvir a voz do Espírito Santo. E aí você começa a se afastar. E o destino é semelhante ao destino daqueles que, depois de libertos,
passaram pelo deserto, eles estavam ali naquela caminhada, rumo à promessa de Deus, mas se deixaram envolver pela contaminação da mentalidade das pessoas que estavam com eles ali. E muitos eram gente muito ruim. Eles queriam voltar para o Egito, queriam levantar outra liderança, reclamavam contra Moisés, pegaram em pedras para atirar contra Moisés, enfim. Todas estas coisas que você sabe que, apesar de terem recebido o mesmo alimento espiritual, o efeito na vida dessas pessoas não era o mesmo efeito, o mesmo que produziu na vida de Josué e Caleb, dois personagens que você vê na Bíblia, Josué e Caleb. O Senhor diz que encontrou neles outro espírito, e porque houve outro espírito nesses homens, o que Deus fez? Deus fez com que eles entrassem na promessa. Eles entraram e levou consigo a sua família, a sua tribo. Por isso que é muito importante nesse início de ano, 2023, estamos começando em um outro espírito, que você não se envolva com as perturbações do arraial evangélico, que você não se perturbe com as contaminações do sistema religioso, do esquema religioso, dessa perturbação política, desta inimizade, destas angústias que os homens promovem, desta coisa que as pessoas ficam um contra o outro e disseminando nas redes sociais todos esses elementos altamente destrutivos, e leva a pessoa ao desencanto, à falta de vontade, à falta de interesse. Aí a tua força vai embora, você não vai ter criatividade para criar a qualidade da vida que merece em parceria com Deus. Não vai ter como ouvir o Espírito de Deus, ter sensibilidade para ouvir o que o Espírito de Deus quer que você ouça. Ele quer te dar uma direção e você precisa estar com seus ouvidos atentos. Quando eu falo ouvidos, são seus ouvidos espirituais. Você precisa estar totalmente sensível à voz do Espírito. E esta sensibilidade você perde quando você entrega os teus sentidos a ministrações que trazem perturbações, ansiedade, inimizade e disseminando todo tipo de tristeza, arrogância, ódio, desejo de vingança, vontade de ver alguém destruído, porque você fica revoltado com o discurso que houve. Então o teu inimigo passa a ser a pessoa que foi demonizada em sua mente por quem quer ver a destruição daquele indivíduo. Então você começa a se envolver em um outro espírito, você fica envolvido em outra energia, você fica uma pessoa pesada, uma pessoa carregada, uma pessoa totalmente, quando chega num lugar, a energia que te acompanha deixa o ambiente pesado. As pessoas percebem que chegou uma pessoa pesada. O que era para dar certo, dá errado. As coisas começam a dar para trás, fica tudo amarrado, porque você convidou o destruidor para atuar em sua vida. Todos os acontecimentos, tudo que começa a se aproximar de você, está em harmonia, está na mesma conotação, tem o mesmo espírito do que está em você. E aí tudo desanda. Você começa a convidar para a sua experiência de vida pessoas raivosas, pessoas violentas, pessoas que têm o hábito de falar mal dos outros, pessoas que só vê os aspectos negativos da vida. E você não vai ter olhos para ver as coisas boas, você não vai ter capacidade para enxergar as vantagens que existem em coisas ruins, porque tudo que acontece de ruim na vida tem alguma coisa ali que você pode aproveitar para transformar esta maldição em uma grande bênção. Mas quando você não está sintonizado, quando você não está nesse espírito, quando você está em um outro espírito, tudo que tem a ver com esse espírito vai vir para cima de você. A palavra de Deus é clara, diz que o murmurador é irmão do destruidor. Ele convida, anda lado a lado, faz parte da família.
Isso é algo muito sério. A pessoa começa a perceber que tudo fica mais difícil, mais pesado. Então o convite nesta noite de quarta-feira, nessa breve reflexão aqui, é o seguinte: fique leve. Não entregue a sua mente, os teus sentidos, os teus olhos, os teus ouvidos às notícias de violência, a peleja político-religiosa, as inimizades no meio religioso que você aprendeu a absorver nas redes sociais, em todos os ambientes, quando você está em sua casa, quando você está conversando, observe o que você conversa. Quando alguém puxar um assunto que não vai somar, que vai destruir a tua força, quando alguém puxar um assunto que não tem nada a ver com o progresso que você quer alcançar na vida, você sai de baixo, você corta o assunto. Você pode fazer isso de uma forma muito elegante, você não precisa ser deselegante para isso, mas você pode interromper naquele exato momento qualquer assunto que vai vulnerabilizar a sua força, que vai deixar você como uma pessoa totalmente prostrada, submissa e sem poder. É assim que o inimigo de tua alma, que o diabo, os demônios querem. É assim que ele quer você. Você lembra da história de Sansão? Você lembra? Aquela expressão de fraqueza, aquela força que foi roubada daquele homem. Isso tudo está registrado para que você perceba que a ambição do demônio é roubar a sua força, para que você seja um homem comum. Quando eu digo comum, não é que você vai se sentir mal quando você percebe que é igual às outras pessoas. Não, estou falando você ser uma pessoa como qualquer um, dentre os que murmuram e vivem na miséria, na destruição, não tem ideias criativas, não tem sensibilidade, não tem força, perde o ânimo, não tem coragem, só vê os aspectos negativos das coisas, e quando aparece uma oportunidade a pessoa pensa mais, isso aí é muita coisa, aí a pessoa começa a pensar assim, poxa, tem esse negócio bom aí, deve ter alguma coisa ruim por trás. A pessoa, ela nunca vai enxergar uma oportunidade de Deus, porque ela vai ficar com medo, ela vai ficar cheia de reservas, e ela sempre vai esperar o pior, ela sempre vai ficar naquele espírito de quem diz, isso tá bom demais para ser verdade. Vai dizer, isso aí pode ter certeza. É aquele tipo que quando ri, quando está alegre, vem na mente aquela ideia, tá feliz demais é porque alguma desgraça vai acontecer. Você está muito feliz é porque alguma coisa vai acontecer. Então você começa a se conectar com o contra, você fica como uma espécie, como está escrito na Bíblia, irmão do destruidor. Faz parte da sua família o negativo, a sua família mental, vamos colocar assim, né? O conjunto de pensamentos que constrói a sua força, que está fortalecendo a sua personalidade, e fica difícil de conviver com você. Tem muitas pessoas que já percebeu isso, e já viu que você é assim, e quando você abre a boca, você começa a trazer, e muitas vezes essas palavras, elas aparecem em forma de advertência, ou a pessoa está falando alguma coisa ali, e aquilo vem com uma roupagem de, como é que podemos dizer assim, de uma pessoa comedida, né? De uma pessoa que é uma pessoa prudente. Isso é muito sério. Tem muito medo, tem muita ansiedade, tem muita negatividade, transvestido de prudência, e muita gente não tem nenhuma prudência ali, tem o negativo, tem aquela pessoa que está sempre examinando os aspectos negativos, como que esperando tudo isso acontecer em sua vida, e não tem nada de prudência. Aí a pessoa diz, mas tem que ser prudente, né? Mas quando você vai ver, tem algo ali para contaminar as pessoas, para gerar medo, insegurança, para roubar a sua energia. Então quem vai fazer isso por você? Proteger o seu coração, quem vai fechar as portas para que esse espírito não entre é você, não existe outra pessoa. Por isso, e na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 1, está escrito, irmãos, não quero que ignoreis, não quero que vocês sejam ignorantes, e olhem para o passado, que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem
e todos passaram pelo meio do mar, quando Deus abriu aquela oportunidade para eles tomarem posse, para que eles estivessem na sua terra, plantassem, tivessem a sua própria colheita. Saíram da condição escrava, Deus passou todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo meio do mar. Mas o que aconteceu depois disso? Muitos morreram no deserto porque não soube aproveitar a oportunidade. Por isso ele segue e diz: em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Porque ele foi uma forma de batismo, Deus chamando para que eles aprendessem a ouvir a voz do Espírito, como ele ensinou a Abraão. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, mas o resultado não foi igual. Uns penderam para o fracasso e outros pegaram a palavra da força e da vida e partiram para a vida, para a vitória, que foi o caso de Josué e Calebe, que andavam em outro espírito. E todos beberam da mesma bebida espiritual. Eu sei que tem muita gente bebendo agora da mesma fonte, está ouvindo essas palavras que o Espírito de Deus está compartilhando com eles, mas não são todos que vão pegar isso e fazer um bom proveito. Essa é a verdade. Tem muita gente que pega isso e desperdiça, porque pega essa bebida espiritual que está recebendo agora e contamina com outros elementos, com outras coisas, com outras mensagens. Vocês ouvem muitas porcarias na internet, muita mensagem que não tem nada de Deus. Não pense que quando uma pessoa abre uma Bíblia e começa a falar sobre um versículo, começa a falar sobre um texto, não pense que você está bebendo água limpa. Ali pode vir contaminado com o espírito de quem fala, levando você para o buraco, para o esparro, como aconteceu agora, e você está vendo, eu repito, muita gente em maus lençóis. Por quê? Ouviu pregações por pessoas erradas e se meteram em rascadas e agora estão enroladas com a justiça. Não há quem apareça para tirar dessa confusão. Tem gente pobre no meio disso, enquanto os ricos estão bem, outros estão lá na pobreza, presos sem um advogado bom para tirar essa gente de lá, porque ouviram um evangelho contaminado, textos da Bíblia que estavam sendo utilizados para colocar essa gente em linha de frente de batalha, de uma batalha sem Deus, e agora estão sorvendo as consequências. Então a fé, a força que Deus quer que você tenha é para colocar a tua vida em uma condição melhor, e não para destruir a sua vida, e não para colocar você no esparro, e não para colocar você numa situação que antes dessa informação sua vida era melhor, e agora Jesus chegou e a sua vida ficou pior, porque Ele te deu uma missão terrível de salvar o mundo. É isso mesmo? Você está crendo nisso, que Jesus te deu a missão de salvar o mundo? Pois é, deixa de ser arrogante, orgulhoso, porque quem tem poder para salvar o mundo é Jesus. Além dele, não tem mais ninguém. E Ele só quer que você colabore, que você tenha paz e proporcione a paz. Você vai evangelizar o mundo ficando em paz. Você vai evangelizar o mundo aos que estão em condição de pobreza ficando rico. Você vai evangelizar o mundo que está triste, abatido, depressivo, ficando bem, tendo paz em seu coração e seu espírito. Você vai inspirar outras famílias a ser igual à sua, mostrando a paz de Deus em sua família, a harmonia, mostrando que esses momentos políticos de perturbação nas religiões não afeta a sua casa e todos estão bem, estão unidos, podem sentar tranquilamente na noite de Natal sem confusão. Por quê? Porque você vive o Evangelho e você sabe o que é do diabo quando vem em nome de Deus e está com a lâmpada acesa e não deixa entrar em sua casa. As pessoas vão ver isso e é dessa forma que você vai evangelizar o mundo, proporcionando paz. E você só pode dar o que tem. Se você não tem paz, o que é que você pode proporcionar? Então continua e diz: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. E hoje é a mesma coisa. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão do deserto. Gente, povo que foi chamado para ter vitória, povo que foi chamado para entrar numa terra para produzir, para ter o direito da sua colheita, estavam ali, acabados no deserto, como muitas pessoas se encontram hoje. Então fique atento, vigia, guarde o seu coração, mantenha a lâmpada acesa. No domingo, 18 horas em ponto, os que estão em Atos, eu quero comigo ali em Atos, no mesmo espírito, vamos fortalecer o nosso espírito com oração, e uma oração que nos liberta verdadeiramente, e não que nos ponha a serviço de alguma coisa que vai trazer prejuízo para nossas vidas, não.
Nós vamos expor a nossa mente e o nosso coração à força de Deus, que nos põe para frente, que abre porta, que cria oportunidade, que aguça a nossa sensibilidade à voz do Espírito Santo, que nos torna sensíveis à voz de Deus e torna-nos totalmente capazes de discernir a voz do homem quando vem transvestida com textos da Bíblia querendo nos levar para outro lugar. Então você vai ter sabedoria. Então se prepara, domingo, 18 horas, vamos honrar a Deus com a nossa presença, vamos honrar a Deus com o fruto das nossas produções para a manutenção dos que está a serviço, vamos honrar a Deus com o nosso tempo, vamos apresentar diante dele razões para que ele venha ao nosso encontro e faça por nós o que infelizmente não está fazendo pelo mundo. Vamos orar nesse momento. Pai querido e santo, eu te apresento cada vida que nesse momento está ligada, que está no mesmo espírito, que nesta quarta-feira à noite estão totalmente sintonizados em seu espírito com a tua vontade. Gente que está acordada, que está alerta. Gente, meu Pai, que está aperfeiçoando a sua fé, tendo a sensibilidade do seu espírito totalmente alimentada pelo poder da tua palavra, para ouvir a tua voz em ocasião oportuna, para abraçar as oportunidades que o Senhor cria para cada um dos teus filhos quando ouvem a tua direção. E eu profetizo agora que estas vidas que me ouvem tenham cada vez mais sensibilidade para ouvir a tua voz, para ouvir a direção do teu Espírito, para serem orientados para receber de ti toda a capacidade, toda a energia, que não haja desperdício da sua força, mas que esta força seja utilizada para o bem, para o progresso de cada um deles. Que a bênção do Senhor repouse agora, do alto da cabeça à planta dos pés, fazendo desta pessoa vitoriosa, e que este ano verdadeiramente seja um ano novo, cheio de realizações e muita vitória. Em o nome do Senhor Jesus, eu os entrego em tuas mãos. Amém. E graças a Deus. Muito bem, amado ouvinte, chegamos ao final de mais uma transmissão. Fica com Deus, muita firmeza. Tenha uma madrugada de quarta-feira maravilhosa, que Deus te dê uma alegria muito grande, uma força. Tenha uma madrugada abençoada. E lembrando que 18 horas no domingo, você está comigo presencialmente ali em Atos, na Calilândia. Fica ligado, fica no espírito e mantenha o seu coração dessa forma, que você vai ver que esse ano vai ser um ano abençoado para você. Um beijo bem grande, um abraço bem forte do amigo Epitácio Magalhães e até lá. Tchau, tchau, gente.